O Equador está em estado de exceção por causa da criminalidade provocada pelo narcotráfico. E você vai ver também. A gasolina subiu mais de 3% em uma semana. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, foi afastado do cargo por decisão da Justiça. O estado de São Paulo reduziu para 21 dias o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer contra a Covid. E a Baixada Santista recebe a primeira Copa Graça de Futebol Society. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. A gasolina cobrada nos postos subiu mais de 3% em uma semana e chegou a ser vendida por R$ 7,50 o litro. Após o reajuste do preço da gasolina anunciado pela Petrobras no início do mês, o valor do litro do combustível nos postos do país subiu 3,3% na semana passada. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o valor médio nos postos ficou em R$ 6,32 e o máximo encontrado foi de R$ 7,49. O aumento da gasolina e do gás de cozinha foi de 7,2%. E entrou em vigor em 9 de outubro. Com o repasse feito pelos postos de combustível, é possível encontrar o litro da gasolina acima de R$ 7,00 em 6 estados do país: Acre, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí. Já o preço do botijão de gás teve alta de 1,8% nas revendas na última semana, atingindo o valor médio de R$ 100 e o valor máximo de R$ 135. O diesel também teve aumento e o valor médio por litro ficou em R$ 4,97 e o máximo em R$ 6,41. A ANP também registrou avanço nos preços do litro do etanol de 0,9%. O litro do combustível registrou preço médio de R$ 4,81 e máximo de R$ 7,09. O Brasil deve terminar o ano com uma das maiores inflações do mundo. Além do impacto provocado pelos combustíveis, que a gente acabou de mostrar, a alta é puxada também pelos aumentos nos preços dos alimentos e da energia elétrica. A inflação no Brasil deve ser maior do que a de 83% dos países. Foi o que apontou um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Os dados que indicam que a disparada nos preços foi mais intensa aqui do que no restante do mundo são baseados no último relatório World Economic Outlook, elaborado pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. As projeções do fundo são anuais para um grupo de quase 200 países. No relatório do ano passado, a previsão era de que a nossa economia teria uma inflação maior que a de 57% dos países. Desde 2020, a inflação brasileira passou a ser pressionada pela alta nos preços dos alimentos. O país ainda enfrenta o aumento dos preços dos combustíveis e da energia elétrica. Segundo os economistas, a explicação está na desvalorização do real frente ao dólar por causa da crise institucional e das incertezas fiscais. A estimativa do FMI é que a inflação brasileira encerre o ano em quase 8%. No acumulado de 12 meses até setembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo passa de 10%. Uma operação do Ministério Público de Mato Grosso afastou do cargo o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, por supostas ilegalidades na Secretaria de Saúde. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, foi afastado do cargo por decisão judicial que atende pedido do Ministério Público de Mato Grosso e da Polícia Judiciária Civil. De acordo com o MP, o afastamento foi necessário após investigações da Operação Capistrum, relacionadas a supostos atos ilícitos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. O Ministério Público Estadual não especifica quais ilegalidades foram cometidas, já que o processo corre em sigilo. Ainda foram solicitadas ao Poder Judiciário do Estado medidas cautelares criminais para decretar busca, apreensão e sequestro de bens do prefeito e da primeira-dama, Márcia Pinheiro. O chefe de gabinete da Prefeitura, Antônio Monreal Neto, foi preso temporariamente. Em nota, Emanuel Pinheiro informou que recebeu com surpresa a decisão que o afastou do cargo e que em breve vai se manifestar. O estado de São Paulo reduziu o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer de 8 semanas para 21 dias, mas na capital paulista o novo esquema só começa a valer na quinta-feira.
A antecipação do intervalo de aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer contra a Covid de 8 semanas para 21 dias foi anunciada pelo governo de São Paulo. A medida vale para maiores de 18 anos que tenham recebido a primeira dose. Mas a cidade de São Paulo só vai começar a adotar esse novo intervalo a partir da quinta-feira. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o novo prazo segue o indicado na bula do imunizante e vai beneficiar 2 milhões de adultos que já receberam a primeira dose. E quem foi vacinado com o imunizante da Pfizer pode conferir na própria carteirinha a nova previsão de retorno ao posto, contando 21 dias a partir da data da primeira dose. Caso o período seja maior que esse, a pessoa já pode se dirigir ao posto para tomar a segunda dose, ignorando a data de retorno sinalizada, que respeitava o intervalo anterior de 8 semanas. Em setembro, a gestão estadual já havia reduzido o prazo de aplicação entre a primeira e a segunda dose da Pfizer de 12 para 8 semanas, mas condicionava a nova alteração à chegada de mais doses ao estado. A vacinação para os adolescentes segue com intervalo de 8 semanas. De acordo com a Secretaria, a antecipação para o público deve ser adotada mediante disponibilização de mais doses pelo Ministério da Saúde. O Brasil completou uma semana com menos de 400 mortes diárias por Covid na média móvel. Em 24 horas, o Brasil confirmou mais 183 mortes por coronavírus. Até agora são 603.465 vítimas da doença no país. Também foram registrados 7.446 novos casos de um dia para o outro. Desde o início da pandemia, 21.651.000 diagnósticos já foram confirmados. O indicador mostra que a média de mortes está em 322 registros por dia. O número segue abaixo de 400 mortes pelo 7º dia, depois de 11 meses acima do patamar. Esse é o 23º dia sem aumento na média de vítimas. A média móvel de casos, que indicou 9.882 registros diários, apresenta tendência de queda pelo 17º dia seguido. Por regiões, podemos verificar que 8 estados ainda apontam alta nos óbitos pela Covid. Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima. Em estabilidade estão 10 unidades da federação. E 8 estados apontaram queda nas mortes: Alagoas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo e Sergipe. O estado do Rio de Janeiro não atualizou os dados. Mais de 261.800.000 doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 151 milhões de pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus, o que representa 71% dos brasileiros. E 105 milhões tomaram a segunda dose ou dose única, ou 49% da população. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 4.800.000 pessoas, 2,2% da população brasileira. Cerca de 20 milhões de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada, número confirmado pelo Ministério da Saúde. Mais de 105 milhões de brasileiros já estão totalmente imunizados contra a Covid-19. O número é alto, mas deveria ser 20% maior. Isso porque 20 milhões estão com a segunda dose do imunizante atrasada. O Ministério da Saúde lembra que a vacinação completa contra o coronavírus é essencial para garantir a máxima proteção, principalmente contra as novas variantes. A pasta segue com a campanha de incentivo à imunização nacional e recomenda aos estados e municípios que também façam uma busca ativa da população-alvo. Somente no estado de São Paulo, segundo o último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde, o número de pessoas que estão com o esquema vacinal em aberto chega a mais de 4 milhões. Na cidade de São Paulo, o total de pessoas que perderam o prazo e precisam da segunda aplicação da vacina é de 505 mil. No sudeste do Brasil, o tempo deve continuar instável, pelo menos até o fim de semana. Vamos ver como é que fica o tempo em algumas cidades do Brasil. Em São Paulo, o céu vai continuar encoberto e a máxima hoje não passa de 16 graus. Na cidade do Rio de Janeiro, o tempo também continua instável com máxima de 21. Em Aracaju, Sergipe, a máxima é de 30 graus, mas a formação de nuvens pode contribuir para uma diminuição na temperatura no final do dia. Em Urupema, Santa Catarina, o dia começou gelado e os termômetros não passam de 16 graus. Já em Porto Velho, Rondônia, a máxima é de 30 graus.
mas tem previsão de chuva forte para o final da tarde. Depois do intervalo, a gente mostra que o Equador está em estado de exceção. E tem também a Copa Graça de Futebol Society, que está acontecendo no litoral paulista. Até já! A CPI da Covid ouve hoje Elton Chaves, representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS. O órgão tem entre suas atribuições a incorporação e a exclusão de novos medicamentos em protocolos do SUS. Elton Chaves foi questionado sobre o adiamento da análise de um estudo sobre medicamentos para pacientes com Covid-19. Chaves teria se manifestado contrário ao adiamento da votação desse estudo na comissão. Essas orientações técnicas elaboradas pelo Ministério da Saúde, que trouxeram medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, para serem utilizadas no âmbito da Covid, esse documento foi elaborado pelo Ministério. Nós não tivemos participação. Em nenhum momento foi apreciado pela Conitec. Sobre a mudança da pauta da comissão do dia 7 de outubro, ele afirmou que ela foi feita durante a reunião. E são 2 dias de reuniões. Então você tem a distribuição de pautas no dia 6 e 7. A pauta das diretrizes para tratamento da Covid estava no dia 7. No segundo dia da reunião. Então foi retirado da pauta no curso da reunião? No curso da reunião. Perfeito. Por isso a nossa surpresa. O depoimento continua. A partir do ano que vem, a prova de vida do INSS deve ser feita no mês de aniversário do segurado. Uma portaria do Instituto Nacional do Seguro Social determinou que a partir do ano que vem a prova de vida deve ser feita no mês de aniversário do segurado. Atualmente a obrigatoriedade está suspensa até dezembro, mas a partir de 2022 ela volta a ser exigida de aposentados e pensionistas que recebem benefícios do INSS. O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento. A comprovação de que os segurados estão vivos para receberem os benefícios previdenciários ficou suspensa desde o início da pandemia e deveria ter sido retomada em junho deste ano, mas teve uma nova suspensão. O INSS informou que os segurados não estão impedidos de fazer a prova de vida, mesmo que a obrigatoriedade esteja suspensa até dezembro. Quem não fez o procedimento desde novembro do ano passado tem novo calendário para comprovação até janeiro de 2022 para não ter o benefício suspenso. Quem perder o prazo da prova de vida deve comparecer ao banco para liberar o pagamento. E caso a comprovação não seja realizada num prazo de até 6 meses, o benefício fica desativado. O Equador entrou em estado de exceção por causa da alta da criminalidade provocada pelo narcotráfico. De acordo com o decreto, a medida tem duração de 60 dias. Nossas Forças Armadas e Policiais estarão em ação intensa nas ruas. Força em las calles. O presidente Guilherme Lasso explicou que, sob o estado de emergência, a polícia e os militares patrulham 24 horas por dia. Uma unidade de defesa legal vai ser criada para proteger os policiais. Atuem, senhores integrantes das Forças de Ordem. Atuem, senhores membros das Forças da Ordem. Este governo perdoará todos aqueles que foram injustamente condenados por terem feito seu trabalho. Condenados por haver cumprido com sua labor. Também será formada uma comissão com diversos ministérios da área social e de direitos humanos para trabalhar na prevenção e erradicação da dependência química e na reinserção do usuário de drogas na sociedade. E é que, em los últimos anos, o Equador ha passado de ser país de tráfico de drogas. Nos últimos anos, o Equador passou de um país do narcotráfico a uma nação também consumidora de drogas. Isso não se reflete apenas na quantidade de drogas usadas em nosso país, mas também na quantidade de crimes que hoje estão direta ou indiretamente relacionados com a venda de narcóticos. Têm relação direta ou indireta com a venda de estupefacientes.
O Equador está localizado entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores mundiais de cocaína. As apreensões de drogas entre janeiro e outubro alcançaram um recorde de 147 toneladas contra 128 em 2020. No mesmo período, foram registrados quase 1.900 homicídios dolosos no país, o que se traduz em 11 mortes por 100 mil habitantes. O governante ainda decidiu mudar o ministro da Defesa em meio à crise carcerária. O general reformado Luiz Hernández assumiu o posto. A Nova Zelândia registrou hoje o maior número diário de casos do novo coronavírus desde o início da pandemia, 94 contaminações. O surto, concentrado na cidade de Auckland, foi provocado pela variante Delta e impossibilitou a política de Covid-0 no país. No início deste surto, usávamos a frase "ficar em casa salva vidas" para descrever o que era necessário e ainda é o caso. Sei que é difícil, mas estamos perto e sabemos que as vacinações já estão fazendo uma diferença significativa em Auckland, mas também em pessoas que seguem as regras. Autoridades neozelandesas anunciaram 94 novos casos, superando o recorde anterior de 89 contágios em abril do ano passado, durante a primeira onda de infecções da Covid-19. Embora o número de casos continue reduzido na comparação com a maioria dos países, os contágios aumentaram de maneira constante desde que a variante Delta atingiu a Nova Zelândia em agosto. A primeira-ministra Jacinda Ardern deve apresentar na sexta-feira uma nova estratégia para permitir mais liberdades depois que o país alcançar as metas de vacinação. Quase 2/3 da população autorizada já foi totalmente imunizada no país. Personalidades da política dos Estados Unidos lamentaram a morte do ex-secretário de Estado Colin Powell. Em Washington, o atual ocupante do cargo Antony Blinken destacou o trabalho do general aposentado de 4 estrelas como chefe da diplomacia americana. Colin Powell dedicou sua extraordinária vida ao serviço público porque nunca deixou de acreditar na América. E acreditamos na América, em grande parte, porque ela ajudou a produzir gente como Colin Powell. Powell assumiu como secretário de Estado no governo de George W. Bush, que em comunicado sublinhou como chefe da diplomacia era respeitado em casa e no exterior. O ex-presidente Jimmy Carter disse que a coragem de Powell vai servir de inspiração para as próximas gerações. O atual ocupante da Casa Branca, Joe Biden, descreveu um militar que se tornou estadista como alguém que encarnava os mais altos ideais, tanto de guerreiro quanto de diplomata. Powell chegou a ser visto como possível primeiro presidente americano negro, mas acabou decidindo não se candidatar à presidência e depois rompeu com o Partido Republicano para apoiar Barack Obama, eleito em 2008. No Twitter, o ex-presidente afirmou que o ex-secretário de Estado vai ser sempre visto como um exemplo do que a América e os americanos podem e devem ser. A família informou que Powell morreu por complicações da Covid, aos 84 anos, completamente vacinado. A imprensa americana destacou que ele sofria de mieloma múltiplo, uma forma de câncer de sangue que afeta o sistema imunológico, o que o tornava mais vulnerável ao coronavírus. A primeira Copa Graça de Futebol Society está sendo realizada em Santos, no litoral paulista. O torneio reúne 21 equipes que representam a Igreja Internacional da Graça de Deus na Baixada Santista. São 300 jogadores, entre obreiros, pastores e membros. O juiz apita e a bola começa a rolar. É a primeira Copa Graça, torneio de futebol society da Igreja Internacional da Graça de Deus. São 21 times e 300 jogadores. A competição está sendo realizada no Clube Portuários, em Santos. Cada equipe representa uma igreja da Baixada Santista. Às sextas-feiras fazemos essa brincadeira aqui neste mesmo local, na Arena Portuários. E aí, comentando com o deputado Davi Soares, que é um apoiador do esporte, ele deu a ideia da gente criar esse campeonato e aí iniciamos no dia 18 de setembro a primeira Copa Graça. A igreja realmente se uniu nessa questão, né? E mobilizou a Baixada Santista toda. Tem igreja em Peruíbe, né, até Bertioga, todas elas estão participando, ou seja, são 9 cidades, e as igrejas têm sido
movimentadas por jovens que não vinham mais na igreja e a partir do campeonato passaram a vir. Dentro de campo estão membros das igrejas, obreiros e até pastores. Aqui também estão vidas que foram transformadas. Jogadores que são vencedores dentro e fora de campo, como o goleiro Fábio. Eu gosto muito de jogar futebol, então eu uso o futebol também para espairecer a mente, para distrair, né? E ele até que fez boas defesas para o time. Alguns milagres a gente pode até fazer, mas com a mão de Deus, né? A competição mobiliza toda a igreja. Ao lado do campo, uma torcida empolgada, com muitas crianças e mulheres, acompanha os jogos. Olha só a Tatiane. Olha, eu tô gritando, mas tô quase no meu limite já. Mas tudo para incentivar o time. Com certeza, tem que incentivar. Aguenta gritar mais um pouco ainda? Só mais um pouquinho, hein? Vai, Samambaia! Vamos, Samambaia! A grande final está marcada para o dia 27 de novembro. Os 2 melhores times vão disputar o título, aqui mesmo. E o vencedor vai levar para casa troféus e medalhas. Mas independente do resultado, a organização do torneio acredita que todos vão sair ganhando. Isso porque o principal objetivo não é vencer ou perder, mas usar o futebol para levar a palavra de Deus para mais pessoas, principalmente aquelas que não frequentam as igrejas. E essa sim será a grande jogada da competição. A maior vitória, na verdade, é do reino dos céus, né? As pessoas que estão vindo, que estão agregando, já tem os convertidos que estão se divertindo e aqueles que estavam sem a conversão passaram a vir e agora, além de participar do futebol que eles participavam lá fora, participam aqui junto com a gente dentro da igreja. Aí tem oração, a gente faz um louvor, faz uma adoração aqui neste mesmo local e leva as pessoas a Deus em nome de Jesus. O futebol é só um instrumento. O maior objetivo é levar as pessoas ao reino dos céus. O Messias é um exemplo. Ele não frequentava a igreja, mas gosta muito de futebol e começou a jogar com os membros. Acabou se convertendo e hoje é obreiro. Eu sempre gostei de futebol desde pequeno, só que não frequentava a igreja. Aí a minha igreja do Samambaia tinha esse projeto de toda segunda-feira a gente eles se reuniam na praia para jogar bola e me chamaram. Aí eu acabei indo, gostei, comecei a pegar amizade com o pastor, com os obreiros, com os jovens de lá e acabei me aproximando e hoje eu tô aqui, graças a Deus. Hoje é frequentador da igreja e não sai mais. Graças a Deus, eu já sou obreiro da casa do Senhor, graças a Deus, e tô aí, não saio nunca mais. E ele justificou o nome e mostrou que é mesmo iluminado. O Messias estava na reserva, mas logo que entrou no campo marcou um gol pro time dele. É gol, Messias! Mas quando o jogo acaba, o clima é de confraternização. Antes de serem adversários, são todos irmãos. E todos vencedores. Afinal, quem está no time de Jesus Cristo sempre sai ganhando. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.